Esse é o Pad Gallery, o maior especialista em YouTube que já existiu. Ele já ajudou até o próprio Mr. Beast. Se você cansou de flopar, esse vídeo é para você. Eu vou detalhar as 3 etapas que ele criou para atingir mais de 1 milhão de visualizações em qualquer vídeo, independente do nicho ou do canal. Só antes, eu preciso falar sobre um conceito muito importante sobre o YouTube. O que potencializa o crescimento é a quantidade de impressões que o YouTube dá para os seus vídeos. O erro está em pensar que o YouTube é feito para mostrar seu vídeo para as pessoas, pensando na visão do criador de conteúdo. Na verdade, ele é feito para mostrar para as pessoas conteúdos que elas têm interesse, na perspectiva do espectador. Por isso, existe um fator que vai influenciar o quanto o algoritmo vai imprimir o seu vídeo, além das métricas de taxa de clique, retenção e tempo assistido, que nesse caso é fazer as pessoas clicarem e assistirem o seu vídeo, demonstrando interesse nesse conteúdo para o algoritmo. O outro fator, mas igualmente importante, é para quantas pessoas esse vídeo interessa. Não importa se é de mais de 10%, se a retenção é de mais de 50%, se apenas 100 mil pessoas teriam interesse no tema, o YouTube não vai imprimir para muito mais que isso. E a primeira estratégia do Pad se trata de expandir ao máximo a quantidade de pessoas que teriam interesse no vídeo. Vamos falar sobre o conceito que ele aborda chamado TAM, o tamanho do mercado-alvo. Esse é um conceito usado no marketing para medir o potencial máximo de alcance num nicho. E é ele que utilizaremos nessa primeira estratégia. E para isso, você precisa calcular o seu. Para calcular o TAM no YouTube, você precisa fazer uma análise simples. Busque pela palavra-chave principal do nicho na pesquisa, filtre pelos vídeos mais vistos. Então, pegue a média das visualizações desses vídeos e essa é a estimativa do TAM do seu nicho. E agora que você já entendeu o TAM, seu objetivo é atingir o máximo desse público com os seus vídeos. Mas como fazer isso? Tudo se resume à ideia do vídeo. A ideia que você escolhe é o que vai determinar o sucesso do seu conteúdo. Se você errar na ideia do conteúdo e nichar demais, você já destruiu o alcance do seu vídeo ali. Vou mostrar um exemplo prático. Em um dos meus vídeos, eu falo sobre o teste AB de thumbnails, que é um tema bastante nichado, e as visualizações foram muito menores. Já em outro vídeo, onde eu falo sobre estratégias para ganhar mais inscritos, o apelo é muito mais amplo, e o resultado foi muito maior. Para alavancar, precisamos saber focar nas oportunidades que trazem mais resultados, pois todos os vídeos darão visualizações. Ponto. Mas o nosso trabalho como criador é encontrar aqueles que trarão mais resultado com menos esforço ou menos tempo. Isso não é sobre apertar botão ou uma parte prática, mas sim sobre tomada de decisão estratégica. Analise os vídeos mais virais do seu nicho e veja quais temas eles abordam. Você vai conseguir encontrar padrões de 2 a 5 temas que têm um apelo maior para o público no seu nicho. E o melhor é que se você escolher o seu nicho, como eu falo para fazer na minha comunidade, você já vai saber que existem sim conteúdos que atingem um público maior e aqueles conteúdos mais nichados e avançados. E a escolha é simples, opte por esses com maior potencial. Pense comigo, 5 minutos para pensar em uma ideia com o apelo de um TAM maior, você já pode trazer de 2 a 10 vezes mais visualizações potenciais para o seu vídeo. 5 minutos para até 10 vezes mais visualizações. Você já está a 33% do caminho andado de acordo com o Pad Gallery. Agora, além de performar bem nessa área, você precisa ajustar o tema definido para o público correto. Pois se você errar aqui, todo o seu trabalho posterior também será em vão. Para explicar melhor, eu vou separar essa definição do público em 3 divisões menores. A primeira divisão do público é entre avançados, casuais e iniciantes. Avançado é aquela pessoa que já tem muito conhecimento sobre o tema. Casual é aquela pessoa que acompanha um vídeo ou outro sobre o nicho. E a iniciante é a pessoa que começou a assistir recentemente conteúdo sobre esse tema. O detalhe fundamental é que seu vídeo precisa agradar todos esses 3 perfis para viralizar, não somente um deles. Trazendo um exemplo claro, no meu caso, para um vídeo viralizar, ele tem que agradar tanto aquela pessoa que ainda nem criou o canal, tanto aquela pessoa que já vive há anos de YouTube. Mas os criadores iniciantes cometem o erro de usar muitos termos específicos, agindo como se todos já soubessem aquilo que eles sabem. Como criador que busca viralizar, guarde a frase: o que é óbvio para mim, não é óbvio para eles. Garanta que todo o conteúdo está simples o suficiente para mesmo uma pessoa nova conseguir acompanhar, sem se sentir perdida. Ao mesmo tempo, adicione conteúdos novos e profundidade para o público-alvo mais avançado, para eles também não acharem o seu conteúdo raso ou mais do mesmo. Uma pesquisa em outros vídeos vai lhe dar uma base do nível de conteúdo que é passado no seu nicho. Assim você consegue construir esse termômetro do que é avançado e do que é iniciante. E caso você seja o seu público-alvo, terá mais facilmente ainda essa noção. Mais uma vantagem para você. Outra vantagem é ter algo único.
para trazer abordagens diferentes para o seu canal, mesmo que ele seja dark. Algo simples, mas explicado de uma forma diferente, ainda gera interesse no público mais avançado. E essa foi a primeira subdivisão. A segunda divisão do público é com base na escolaridade. Não podemos ignorar a realidade, principalmente se você produz conteúdo para o Brasil. Lembre-se que uma parte significativa da audiência não completou nem o ensino médio. Se você complicar demais a fala, boa parte das pessoas não vai nem entender o que você está falando. Quem tem mais estudo gastará mais energia tentando entender, e quem tem menos vai ignorar completamente o seu conteúdo. E isso diminui muito o engajamento e o alcance potencial do seu vídeo. Já existem estudos que comprovam isso. Facilitar a leitura aumenta o engajamento, a retenção e as taxas de conversão de uma mensagem. Então dê atenção a isso. Para refinar o roteiro, eu uso a inteligência artificial Hemingway App. Ele identifica a complexidade de textos. Então, se você tiver alguma parte em vermelho ou em amarelo, você deve reescrevê-la, utilizando menos palavras e ou palavras mais simples. Assim, você deixa o roteiro mais fácil de ser compreendido. As minhas retenções aumentam de 5 a 10% usando ela, só de ajustar isso. Mas ela não funciona bem só por esse fator. Isso permite o seu vídeo alcançar um público mais amplo, que antes não poderia ser alcançado. E a terceira subdivisão de público é entre audiência nova e audiência recorrente. Não saber equilibrar o conteúdo entre essa divisão é um conteúdo que muita gente comete. Se você fizer vídeos apenas para quem já te conhece, vai limitar o seu crescimento. Ao mesmo tempo, se você focar somente nos novos espectadores, vai flopar os vídeos logo que eles saírem, pois o algoritmo testa o seu vídeo por camadas. Então primeiro, ele vai mostrar para a audiência mais fiel. Se esse vídeo performa bem para eles, aí ele começa a mostrar para uma audiência nova. Então, como que esses erros se parecem? Para deixar mais tangível para você. Vídeos que performaram bem somente para inscritos, respondendo inscritos, temas sobre você ou algo que só quem te conhece se interessa. E vídeos que vão performar bem só para pessoas novas. Quando você modela vídeos virais, mas sem adaptar para aquilo que já funcionou no seu canal. Ou quando você muda de nicho ou assunto. Então, como resolver isso? Faça ângulos do tema com alto thumb, como citei no início do vídeo. Modele vídeos virais, mas adaptando ao formato do seu canal, de thumbnail e de conteúdo. E evite ao máximo mudar de nicho. Fez sentido para você? Tenho certeza que você consegue aplicar facilmente se prestar atenção nisso a partir de hoje. E agora que você entendeu como calcular o thumb, vem a parte prática para tudo se encaixar. E estamos falando da tríade. Essa etapa é onde a mágica acontece. A diferença entre grandes e pequenos criadores está na distribuição de tempo entre a produção e a pré-produção. Pois a pré-produção que garante que o vídeo está indo na direção correta. Iniciantes têm uma ideia, corre gravar e editar. Enquanto o vídeo sobe, ela faz o título e a thumb rapidamente. Depois fica se perguntando por que as views não crescem. Já os criadores mais experientes dedicam mais tempo em pensar no tema do vídeo, num título chamativo e em esboços de thumbnails virais, pois só assim é possível garantir que os outros passos da estratégia que eu falei estejam sendo cumpridos. O lado bom é que, com o tempo e experiência, isso fica cada vez mais instintivo e você dedica menos tempo e energia ativa nisso. Mas você já consegue separar melhor aquilo que dará certo do que não vai, só de bater o olho. Antes de gravar ou editar qualquer coisa, valide sua ideia com um checklist. Comece pelo título. Veja o que o Paddy Galloway fala sobre. Algumas das melhores práticas para mim são sempre manter as coisas bem simples. Às vezes, as pessoas confundem simplicidade com brevidade. Eu realmente prefiro títulos curtos, mas às vezes você pode ter um título um pouco longo e se ele ainda for simples e fácil de ler, isso é importante e ainda ajuda, ainda pode funcionar. Eu busco títulos que sejam realmente simples, muito legíveis. Pense em pessoas diferentes e níveis de leitura. Então eu vejo um título com palavras complicadas ou que é deliberadamente difícil de ler ou muito vago, isso acende o sinal vermelho. Gosto de ver algo realmente simples e direto ao ponto. Gosto de usar uma linguagem de impacto e em títulos de uma maneira geral. Tipo no meu canal, eu não coloco algo como porque o MrBeast é muito legal e você deveria assistir esse vídeo, mas algo como o MrBeast revolucionou o YouTube. Mas eu diria que isso muda um pouco com base no público e até no gênero. Eu vejo que às vezes as espectadoras femininas preferem um estilo de título um pouco diferente dos espectadores masculinos. Às vezes um pouco mais longo, com letras minúsculas, enquanto homens preferem algo direto e impactante. No geral, tento manter os títulos relativamente curtos. A maioria dos melhores títulos que eu já criei para clientes tem 50 caracteres ou menos, sempre usando palavras universais e fáceis de entender. E depois, olha o que ele fala agora sobre as thumbnails. Em termos de miniaturas, para mim é uma questão muito aberta.
A primeira coisa que eu diria é que para mim uma miniatura é pelo menos 80 ou 90% sobre a psicologia do clique e talvez de 10 a 20% sobre o design real da miniatura. Vamos pegar o exemplo do Mark Rober, em que ele testa se tubarões conseguem sentir o cheiro de sangue na água. Você vê um tubarão atrás da pessoa, com sua mão estendida para a câmera, o que cria uma razão psicológica para clicar. Você não está clicando por causa das cores, mas porque é um ângulo psicológico interessante de alguém potencialmente prestes a ser atacado por um tubarão. O que está sendo mostrado na miniatura é muito mais importante que o design em si. Não estou dizendo que o design não é importante. Teoria das cores, clareza e facilidade de visualização são relevantes. Assim como um título, sua miniatura deve ser fácil de processar. Eu chamo isso de teste de relance. Coloco a miniatura na minha frente, rolo a página rapidamente e me certifico de que consigo entender tudo em 1 segundo ou 2, sem precisar olhar muito tempo para entendê-la. Todos nós editamos miniaturas em monitores grandes, 4K, como eu, onde temos um espaço na tela e olhamos para a miniatura por horas, ajustando e refinando. No entanto, o usuário do YouTube a vê por uma fração de segundo, então poder captar tudo num relance é essencial. E para completar a tríade, o gancho. Os primeiros 30 segundos do vídeo são igualmente importantes. Aqui você pode gerar curiosidade, prometer algo, confirmar a thumbnail, entre outros. E algo que facilitou muito para o pessoal da comunidade é o modelo de roteiro, onde eu coloco exemplos de vários elementos de gancho validados para ela usar. Assim, na hora de fazer o roteiro, é só ela escolher entre alguns dos que tem na lista e fazer um gancho eficaz. Dedique tempo para garantir que todos os seus vídeos cumpram esses requisitos. Você pode analisar manualmente ou usar esse GPT que eu criei, que faz a avaliação para você de forma mais rápida e eficiente. Aqui está um exemplo dele funcionando. Os membros da comunidade YouTube Master já têm acesso a ele, fora as mentorias em grupo, suporte, o curso e mais de R$7.000 em bônus. Mas desse GPT eu vou facilitar para vocês. Eu libero o link dele aqui na descrição quando esse vídeo bater a meta de likes, 400 likes, justo? Assim, eu te ajudo e você me ajuda. Agora, só tem mais um passo para sair de vez da estagnação e conseguir viralizar e crescer o seu canal. E que eu guardei para esse momento, somente para você que chegou até esse ponto do vídeo. É uma estratégia para você sair de vez da prisão do algoritmo. Porque existe mais um passo que, somado com esses 3 que eu passei, vai garantir que o seu próximo vídeo vai ser um viral. Eu passei esse outro passo a passo detalhadamente nesse vídeo que está aparecendo bem aqui. É só clicar aí, levar seu padrão e eu te vejo lá.